A graça e a paz do Senhor. Estou aqui para trazer um testemunho de algo que Deus fez na minha vida. Mas antes eu quero ler aqui em Salmos 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que plantam com lágrimas colhem com alegria. Aqueles que choram na presença do Senhor, com certeza vão ser consolados. Eu morei por 24 anos de aluguel. A princípio, fui morar numa casa quando eu casei, só eu e meu esposo. Depois a gente foi morar com a minha mãe, a minha avó. E elas morreram e a gente continuou pagando aluguel. Então foram 24 anos. Por muito tempo eu não orava a Deus pedindo uma casa, pedindo para sair do aluguel. Por muitos anos eu via meu marido, quando recebia o dinheiro, pegar aquele dinheiro do aluguel e dizer assim: meu Deus, esse dinheiro dava para fazer uma feira. E ele ficava: eu queria tanto, meu Deus, sair do aluguel. Aí eu disse assim: meu amor, mas o importante é que Deus tem dado condições de a gente pagar o aluguel todo mês. Até aí a gente tinha condições de pagar, né? Só que chegou um aperto, chegou um momento na nossa vida que ou eu pagava o aluguel ou comia. Ou pagava a água e a luz. A gente ficou num aperto que olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha o que fazer. Porque a gente saiu de uma casa que pagava menos para uma casa que pagava mais. Então apertou. E nessa hora eu me vi aperreada, desesperada, e corri para os pés do Senhor. Senhor, me tira do aluguel. Me tira do aluguel. E comecei a orar e fazer voto. E eu falava assim: Senhor, eu quero nem que seja um quartinho. Olha a minha oração. Senhor, eu quero nem que seja um quartinho, só um vão com banheiro. Mas Deus é tão maravilhoso. A gente tem que saber pedir, né, ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós somos tão falhos, né? Se Deus fosse depender da nossa sabedoria, não é assim? Glória a Deus que nós que dependemos do Senhor, não Ele de nós. Mas aí eu pedi, eu queria nem que fosse um quartinho. Fiquei desesperada. E até hoje eu tenho uma cunhada que ela sempre fala, diz assim: Eliane, tu queria um quartinho, né? E a minha casa, Deus me deu minha casa. Não é grande, mas para mim ela é uma mansão. Para quem pediu um quartinho, hoje eu tenho uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, terraço, área de serviço, quintal. Então, para mim é uma mansão. E todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela minha casa. Agradeço a Deus, porque foi Ele que me deu. Eu cheguei uma hora a dizer assim, porque eu morava com a minha mãe e a minha avó. Elas morreram pagando aluguel e não tiveram uma casa própria. E eu dizia: Senhor, será que eu vou morrer igual a minha mãe e a minha avó? Não vou ter uma casa? Mas Deus é tão bom, né? Porque eu não tinha fé. Eu orava, mas eu não tinha fé que eu ia ter uma casa, que Deus ia me dar uma casa. Mas pela misericórdia dEle, hoje eu estou na minha casa. Pode não ser a melhor, mas para mim é. Para mim é a melhor, porque é minha. Não tem coisa melhor do que você dormir e acordar e saber que você não paga aluguel. O aluguel você paga hoje, amanhã, hoje mesmo você já está devendo, né? E você vê que você tem uma casa que é sua, ninguém tira você dali. E Deus é tão maravilhoso que a gente morava em João Pessoa e a gente inventou de vender a casa. Colocamos placa na nossa casa por muito tempo e não chegava ninguém. Uma pessoa queria, mas não tinha dinheiro, a outra queria, mas estava esperando dinheiro de justiça e o dinheiro não saía. Até que meu esposo sentiu no coração de dizer assim: eu não vou vender mais minha casa. E eu, no fundo, não tinha vontade de vender. Eu aceitava porque
era a vontade dele, então eu como esposa eu tinha que aceitar, né, a vontade do meu marido. Então eu concordo, mas eu mesmo não queria vender. Mas Deus é tão maravilhoso que não deixou a gente vender. E hoje estamos aqui na nossa casa. Isso é um testemunho para edificar a sua fé. Se você tem algo na sua vida que você pede a Deus e você acha que é impossível, nada para Deus é impossível. No tempo certo Ele vai dar, como Ele deu a mim. Eu orei e pedi algo tão pequeno, mas Deus me deu o melhor do que o que eu pedi. Amém? Então que Deus te abençoe.